Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deixar uma palavra para meditação dos irmãos, onde se encontra o livro do Gênesis. Livro do Gênesis 49, amém? Aleluia, glória a Deus. As bênçãos proferidas de Jacó, amém? Glória a Deus. Quero falar sobre a bênção que Jacó proferiu sobre José, amém? Aqui Jacó, quando estava no final da sua vida, ele vai chamar os seus filhos e ele vai proferir uma bênção para cada um dos seus filhos, né? Cada um tinha uma qualidade. Ruben era o primogênito, mas ele foi ao leito do pai dele, né? Com a mulher, a concubina de Jacó, perdeu a bênção, né? E nós vemos que no costume da época, a bênção da primogenitura ficava para o primeiro filho, amém? Mas nós vemos que Jacó, ele amava Raquel, né? Ele lutou pelo casamento de Raquel, para casar com Raquel, e no pensar dele, ele estava casando com Raquel, e quando ele, né, deita com Raquel, depois no outro dia ele descobre que era Lia, né? Então ele é enganado, mas ele trabalhou primeiro por Raquel. Então o primeiro filho de Raquel foi José, por isso ele foi, né, herdou a primogenitura. Amém? Ele herdou a primogenitura, porque era o primeiro filho da mulher que ele amava. Amém? Então ele vai falar dos outros filhos, filhos de Levi e Simeão, né, que tirou o prepúcio dos homens que violentaram sua irmã Diná, e ele vai falar e ele vai proferir Zebulon, Isacar, Gade, Naftali, e quando ele chega em José, ele fala que José é um ramo frutífero. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima dos muros. Uma árvore que dá fruto, né? A Bíblia fala assim, que Jesus disse, né, que nós devíamos dar muitos frutos, né, para o Senhor, e de frutos, né, e o nosso fruto permaneça. Então José é uma árvore frutífera, porque na hora da sua provação, né? Dentro da cadeia ele usava os dons, então ele dava fruto mesmo em situação desfavorável, em situação de provação. Ele dava fruto, ele era, né, não dependia da circunstância favorável para dar fruto para o Senhor, porque ele revelou os sonhos, ele usou o dom que Deus deu a ele, mesmo em situação desfavorável, né? Então nós vemos aqui que Jacó vai proferir que José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Amém? Jesus diz que ele é a fonte de água viva, né? Salmo capítulo 1 fala que aquele que, né, é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, árvore plantada junto a ribeiro de água. Então, José, ele era uma árvore plantada junto à fonte, né? À beira da fonte. E ele diz assim, cujos seus galhos passam por cima do muro. Ou seja, o muro não é impedimento para ele dar fruto, né? Nós vemos que José passou muito obstáculo para que ele não alcançasse o seu objetivo, o seu sonho. E nós vemos aqui que Ana, né, cujas galhos passam por cima do muro. Então, Ana,
Ana gerou, né? Ana era estéril e ninguém, vemos que Penina tentava, né? Lutava com Ana, mas o dia de Ana gerar, né? Não foi o obstáculo de Penina, não foi o muro de Penina que impediu ela de dar frutos, né? Então, Ana também foi uma mulher frutífera, ainda que teve um muro, um obstáculo, tentando fazer ela, impedir ela de dar fruto, ela deu fruto para o Senhor, ela deu fruto aquilo, ela conseguiu gerar aquilo que ela necessitava, aquilo que ela sonhava da parte de Deus. Então é os galhos, né? José é os galhos cujos galhos passa por cima do muro. Amém? Muro, a Bíblia fala em Josué capítulo 6 que as muralhas, né, quando o povo estava conquistando a terra, havia uma muralha, né, e eles deram uma volta a cada 6 dias, no último dia deram 7 voltas e gritaram, ficaram em silêncio, e no último dia gritaram, as muralhas caíram, né, e a muralha por cima do muro, e em Josué 6, né, as muralhas vão cair pela instrução e estratégia de Deus. E nós vemos em Salmos 18, versículo 29, porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltarei muralhas, né? Então o Senhor faz nós saltar a muralha, se for preciso ele derruba a muralha, se for preciso alguém impedir os galhos de dar fruto, nós fazemos como José, temos que fazer como José, que os seus frutos passam por cima das muralhas e né, ele dá fruto para o Senhor, né? Independente da estação, ou tá mesmo, até mesmo como Ana que ela dá fruto, ela transforma uma árvore frutífera, ainda que Penina, o muro de Penina, né? Queira impedir, ou o muro também da oposição de Eli dentro do templo, né? Com aquela palavra, aquele obstáculo. Eu costumo dizer que ela passou por obstáculo dentro do templo, ela passou pelo obstáculo com Penina, mas ela venceu todos os obstáculos. A vitória é daquele que chega até o final, né? Não para no meio do caminho, não para no meio das muralhas, dos obstáculos, mas ele é como as muralhas, né? Ele passa por cima das muralhas das adversidades. Amém? Então, que o Senhor venha derrubar toda a muralha, todo impedimento na tua vida nesta noite. Amém? Que assim como Ana, você venha gerar, que assim como José, você venha gerar, dar frutos. Amém? Frutos aonde a Bíblia fala que aonde ele estava, o Senhor fazia ele prosperar, porque Deus era com ele, Deus era com José, né? E ele se tornou ali um grande homem de Deus, né? E ele vai dizer que ele é um ramo frutífero, né? Junto à fonte, né? Porque a força dele dependia da fonte, né? Glória a Deus. O arco susteve-no forte, e os seus braços foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó, o pastor e a pedra de Israel. Amém? Ele é a rocha, né? O pastor, ele é o pastor, né? De Israel, pastor do seu povo, pastor da igreja, né? O seu arco susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó. Amém? Ele é o valente de Jacó, né? E ele foi fortalecido, né? Então, os irmãos venham ficar com essa palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós venhamos dar fruto. Amém? Independentemente da circunstância, né? Nós vemos que nós vamos dar fruto para o Senhor, e o nosso fruto permaneça. Amém? Que o nosso fruto venha permanecer diante de Deus. Amém? Ainda que haja obstáculo, ainda que haja impedimento, né? Faça como José, passe por cima do muro, né? Mas não deixe de dar fruto. Amém? Glória a Deus. Faça como Ana,
passa por cima dos muros, dos impedimentos, dos obstáculos, das oposições, mas vai até o fim, que a vitória vem no final. Amém? Deus abençoe a todos com essa palavra em nome do Senhor Jesus.